É uma alegria poder compartilhar um pouco com vocês. E, na verdade, é o seguinte, é uma coisa assim muito emblemática essa noite. E eu vou dizer o porquê. Mês que vem, julho, vai completar 44 anos que eu participei de um acampamento como equipante. E nós preparamos um culto da fogueira. E eu participei desse culto e o pregador foi o Jaziel. Como acho que ele pregou em muitos, deve ter perdido as contas. Mas naquele dia, julho de 1976, era o Jaziel pregando. E eu nasci num lar cristão, um lar evangélico. Meus pais, por muito tempo, meu pai foi metodista, eu fui da igreja metodista. Depois nós fomos morar atrás da igreja presbiteriana. O Cícero conhece bem, foi nosso seminarista lá. E, por facilidade, toda a família foi se mudando para a igreja presbiteriana em Vila Buenos Aires. Maurão também fez parte. Mauro foi meu seminarista também, além de jovem, né, na época de juventude juntos. Diz que me bateu muito também com esse tamanho, né? Mas em julho de 76, foi exatamente nessa pregação do Jaziel que eu comecei a refletir a vida que eu levava. Eu vivia no Evangelho, ou pelo menos na igreja, mas uma vida totalmente fora, totalmente fora. Eu comecei a desviar muito mesmo a partir dos meus 12 anos. Quem conhece São Paulo bem, o Maurão sabe muito bem, mora também na região Zona Leste, nós somos da região dos Mano, e eu fui um moleque de rua, apesar de ter casa. A gente saía cedo para a rua e só voltava quando a mãe pegava o chinelo, né, o famoso chinelo, você entra, você vai apanhar. E aí a gente entrava. E na rua a gente aprendeu muitas coisas, inclusive coisas erradas, muitas coisas erradas. Eu cheguei a fumar dos meus 13 anos até os 16, fumava muito, inclusive. Mas exatamente nessa época eu tomei uma decisão, eu olhei tudo que estava acontecendo comigo e aquelas palavras da mensagem do Jaziel falou muito ao meu coração, mas eu tinha um empecilho, eu falei, o que eu vou fazer? Se eu for na frente nesse apelo que o Jaziel está fazendo, todo mundo vai ver que o Eduardo era uma farsa. Meu irmão estava naquele acampamento também, meus amigos da Buenos Aires, algumas pessoas ali conhecidas, e fiquei aquele conflito, né? O que eu vou fazer? Vou na frente, não vou? Mas o Espírito, com certeza, tocando no meu coração, fez um trabalho muito forte. Deus trabalhou de uma forma imensa e eu pude, chorando, me ajoelhar ali naquela fogueira e falar que eu queria ser diferente, queria ter minha vida transformada. E foi algo assim da noite para o dia, apesar de conhecer tudo do Evangelho. Eu tenho uma Bíblia, inclusive às vezes eu levo para pregar e mostrar. Essa Bíblia eu ganhei como o primeiro colocado na classe de jovens. Apesar de eu ser adolescente, eu tinha 13 anos. Eu ganhei a Bíblia como o primeiro lugar na classe de adolescentes. Mas foi me converter 3 anos depois, exatamente nesse culto. Então, hoje, eu podendo trazer a palavra para o meu mestre, né, Jaziel, da qual foi usado por Deus para falar o meu coração, é algo muito especial. 44 anos depois, estamos nós juntos aqui e Deus me levou para outros caminhos. Eu comecei a estudar faculdade em São Paulo, de administração, Faculdade Oswaldo Cruz. No último ano, Deus falou ao meu coração e eu decidi, então, ir para o seminário. Eu fiz Campinas 4 anos, teologia, me formei, pastorei 1 ano a igreja de Vila Buenos Aires, e naquela época nós tínhamos 4 congregações, o Mauro era responsável por uma delas, o falecido e saudoso Roberto Navarro de outro, Francisco Chagas de outro, Altamirano Santana de outro, enfim. Era uma igreja que viveu um avivamento espetacular, algo assim impressionante, e eu sou grato a Deus por ter feito parte dessa vida, desse momento. Então, para mim, é uma razão muito especial hoje poder ministrar para vocês, para ministrar o coração de vocês, como Deus também
administrar o meu coração. E quando o Wesley falou de eu trazer uma palavra, eu penso assim, é diferente de pregar para uma igreja, de pregar uma convenção, numa conferência missionária. Aqui eu estou pregando para amigos, para pessoas com uma vida de muitas experiências, mas que tem algo, todos nós temos algo em comum, e é sobre esse algo em comum que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 18. Eu não vou ler o texto todo, porque à medida que eu for falando, nós vamos lendo os versículos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 1 a 18. Antes disso, o texto de Filipenses 3,17, Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu acho que isso é alguma coisa que todos nós queremos ser, imitadores de Paulo. E eu já consegui, olha só o que eu vou dizer, eu já consegui 50% ser imitador de Paulo. E é sobre esses 50% que eu quero compartilhar com vocês, sobre a humanidade do apóstolo Paulo, sobre a nossa humanidade. A carta de Paulo a Timóteo, com certeza eu preguei muitas vezes, muitos de vocês já pregaram, o texto clássico do Combati o Bom Combate. É um texto maravilhoso, combati o combate, completei a carreira, guardei a fé, agora aquela taça maravilhosa, né? Aquela coroa que está preparada para mim e todos que amam ao Senhor, será entregue a mim no glorioso dia. Nós já pregamos várias vezes sobre esse texto. Combater o bom combate, permanecer firmes, ir adiante, não desistir, não hesitar. Só que poucas vezes a gente para e pergunta o que é esse bom combate. Como foi que Paulo combateu esse bom combate? E no versículo 4, Paulo poderia, até o versículo 5 principalmente, ele poderia parar ali a carta e ir diretamente para os agradecimentos, as saudações finais, e encerrar a carta a Timóteo. Porém, eu acho que Paulo estava vivendo um momento de quarentena, um momento de coronavírus, talvez o número 1, nós estamos no 19, então ele talvez viveu o Corona 1, e ali, naquele momento, ele para, e eu faço parafrasear, né, as palavras de Paulo a Timóteo. Ele fala assim: quanto a mim, Timóteo, já te falei tudo, agora eu quero dar uma parada, e eu gostaria de abrir o meu coração para você. Eu falei muitas coisas importantes, muitas coisas que realmente têm que ser vivida, cumprida, mas agora, quanto a mim, dependendo do texto bíblico, a versão que você vai ler, na versão linguagem de hoje, tem essa expressão, quanto a mim. Ou seja, Timóteo, deixa eu falar um pouquinho de mim agora. Deixa eu falar sobre quem eu sou, o que eu sinto, o que eu estou passando. E exatamente aí que eu consigo já ser 50% imitador de Paulo, né? É a parte humana, a parte, sei lá, eu carnal, a parte fraca do apóstolo Paulo. E ele começa, então, abrindo o coração, e a primeira coisa que ele fala, lá no versículo 6 a 8, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. Primeiro sentimento que Paulo tem, e é um sentimento humano, é um sentimento que eu tenho às vezes, é o sentimento de morte. É interessante, muitas vezes a gente fala, né, o crente não tem medo da morte. Eu tenho, porque a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser derrotado, né? Ele já foi vencido,
mas é o último a ser aniquilado. Nós temos. Tanto é que começa a dar uma dorzinha aqui no rim, começa a espirrar diferente, uma Covid, você já fica meio apavorado, pede oração para Deus e o mundo, porque nós tememos, e Paulo também tinha. Aqui ele não está colocando, olha gente, eu estou indo, vou morrer, chegou a minha hora. Pelas palavras que ele vai falando adiante, tem muito mais a ver um sentimento de morte, de temor, do que qualquer outra coisa. Quanto a mim, a minha chegada está próxima. Pode ser que Paulo pensava sobre a morte por não poder fazer mais. Pode ser que Paulo pensava sobre a morte, talvez, pelas coisas que ele não fez e que Deus queria que ele fizesse, a prestação de contas diante de Deus. A incerteza. São muitos sentimentos. Nós temos esse sentimento. Aliás, o homem não foi criado para morrer. Por isso que a morte não faz parte da nossa vida. A morte não faz parte dos nossos sentimentos que desejamos ter, porque nós não fomos criados para morrer. A morte é consequência do pecado. Então, o primeiro sentimento de Paulo, de versículos 6 a 8, é: o tempo da minha partida está próxima. Segundo lugar, dos versículos 9 a 12, e ele começa a falar assim: venha me ver logo que puder. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província de Galácia e Tito para a região de Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procura Marcos e traga-o com você, porque ele pode muito me ajudar no trabalho. O segundo sentimento de Paulo é de solidão. Solidão. A solidão é uma coisa que não independe da quantidade de pessoas que estão ao seu redor. Também é verdade que solidão, a gente pode ter esse sentimento maior nos momentos que nós estamos vivendo. Tem muita gente sozinha, meu pai e minha mãe, nesse período de quarentena, eles estão lá na França, num apartamento, somente os dois sozinhos. Agora está começando a abrir, minha irmã e meu cunhado foram visitá-los hoje, fizeram almoço. Mas imagina alguém sozinho, um viúvo, uma viúva, um idoso, ou seja quem for, nesse momento que nós estamos vivendo, a solidão bate maior. Mas não é só em pandemia, não é só em momentos como este. A gente tem solidão no dia a dia. Às vezes a gente tem solidão dentro da igreja. Aliás, há quem diga que o maior problema dos pastores é a solidão. Josadá, que trabalha muito com pastores, ele faz discipulado com pastores, ele sabe quantas vezes os pastores abriram o coração para ele, falando que um dos maiores problemas é a solidão. Eu senti isso muito no meu ministério. São 30 e poucos anos de pastorado e um dos maiores problemas meu é de a gente não poder ser eu. De poder dizer, olha, eu tenho fraqueza, eu tenho sentimentos, eu tenho tristeza, eu tenho solidão. Eu fui fazer uma viagem missionária para a Ucrânia logo após que a cortina de ferro caiu. Eu recebi um convite para pregar para uns pastores. Me falaram que era uma conferência para pastores e nós viajamos. Fomos até a Áustria, de lá pegamos uma van, carregamos ela de ajuda humanitária, Bíblia, comida, remédios, roupas, e viajamos da Áustria até a Ucrânia, 4.000 quilômetros por terra. Foi uma experiência assim fantástica. Foi a minha primeira viagem de avião. Eu nunca tinha andado de avião. E eu pedi para Deus que me desse uma experiência missionária e Deus exagerou. Não tenho tempo para contar agora tudo o que aconteceu, mas até vazamento de Chernobyl, o segundo vazamento, aconteceu na época que eu estava lá. Graças a Deus que foi uma coisa muito pequena e não afetou a gente. Mas nós viajamos 4.000 quilômetros e chegamos ao nosso destino na cidade de Mariupol, sul da Ucrânia. E assim que chegamos na casa que a gente estava hospedado, de um ucraniano que tinha morado no Brasil, falava português, tocou o telefone da casa dele
e era um missionário brasileiro chamado Pastor Paulo. E ele ligou e falou: gente, estou sabendo que vocês estão aqui na Ucrânia, por favor, venham aqui em casa, eu quero fazer um churrasco para vocês. Eu fiquei pensando, mas como churrasco na Ucrânia, né? Para vocês terem uma ideia, a gente saía na rua para comprar alguma coisa, não achava nada para comprar. Não tinha, o país estava destruído. Mas pegamos o carro, quando chegamos lá, ele veio com uma alegria, abraçou a gente, e chorou e abraçou. E quando levou para a lateral da casa dele, ele fez um fogo de chão, ele era um gaúcho, e aqueles espetos de carne, linguiça, picanha, um monte de coisa. Quando nós vimos aquilo, eu falei: Paulo, o que é isso? Ele falou: queridos, aqui está 6 meses de carne que eu ajuntei. Toda vez que eu saía, a gente leva um saquinho no bolso e passou no açougue, encontra a carne, não importa o que é, a gente compra, leva para casa. E eu fui ajuntando esses 6 meses e pondo no freezer. Mas quando eu soube que brasileiros, amigos cristãos estavam aqui, eu resolvi descongelar tudo e fazer esse churrasco, porque eu não aguentava mais de tanta solidão. Sabe, é assim que a gente se sente. Paulo se sentia assim. Ele falou: gente, vem logo, Timóteo, vem logo que puder, rápido. Porque Demas se apaixonou pelo presente mundo, né? Me abandonou. Não sei quantas vezes já usou essa expressão para alguém, né? Oh, você me abandonou. Ou nós usamos, né, para algum amigo, para alguma pessoa: puxa vida, que amigo você é, você me abandonou. Foi para a cidade de Tessalônica, Crescente foi para a província de Galácia, talvez por motivos justos. E Tito para a região de Dalmácia. Tudo bem, cada um estava fazendo o seu trabalho, cada um estava fazendo aquilo que Deus mandou, mas o sentimento de Paulo era de solidão. E interessante, ele ainda fala: só Lucas está comigo. Não basta. O sentimento dele de solidão era tão grande que mesmo Lucas estando com ele, ele ainda sentia necessidade de gente. Eu sei o quanto você está desejoso, né, de poder dar um abraço em alguém, de poder estar junto, aquele almoço de domingo com a casa cheia. E é esse sentimento que Paulo tinha. Eu mandei: procura Marcos, né, e trago com você, porque ele é muito útil para me ajudar. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Então, querido Timóteo, vem logo, porque eu estou com solidão. Esse é outro sentimento que eu rapidamente consegui imitar Paulo. O primeiro foi muito fácil, esse segundo, então, eu consegui ser imitador do apóstolo Paulo, mas ele continua. Versículo 13. A necessidade física e pessoal do apóstolo Paulo. Ele podia escrever muitas coisas, né, na carta dele, mas ele fala assim: quando você vier, traga o meu terno, né? Meu terno Pierre Cardin. Já que eu sou francês, vamos puxar a sardinha. Traga aquele meu terno especial que, sem querer, eu esqueci. Esqueci aí, traz para mim. A minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Depois ele fala: traga os livros também. Até parece o Josadak aí falando, né? Principalmente aquela coleção do Russell Shedd. Traz os pergaminhos, os livros, a minha roupa. Aqui ele só fala de coisas pessoais e coisas físicas, materiais. Porque Paulo também tinha essas necessidades. Há muitos estudiosos que falam que quando Paulo escreve esse texto, o inverno estava se aproximando, por isso ele pede para vir logo, porque senão logo ia chegar o inverno, a navegação ia ficar difícil por causa de muitas águas congeladas. E a tendência também de falarem isso é de a necessidade da capa dele para se manter mais quente por causa do frio. O fato é que Paulo está falando das necessidades físicas dele. Quais são as suas necessidades físicas?
Eu estava ouvindo alguém falando agora nessa pandemia que, na verdade, a gente descobriu que a gente precisa de muito pouco, né? Agora que nós percebemos que, às vezes, você tem 4 carros na garagem e nenhum deles você pode sair com ele. Você tem casa lá em Itapuã, você tem casa na fazenda, você tem casa no sítio, um monte de lugar e não pode ir para nenhum deles. Mas, enfim, nós temos necessidade dessas coisas. Quem não gosta? Quem não se alegra quando compra um celular novo, um violão Takamine, né, Mauro? Você leu que marca que é o seu aí? Um violão novo, quando você consegue trocar o seu computador. Enfim, são coisas que Deus sabe disso, Ele permite, e são sentimentos humanos. E Paulo também tinha um sentimento humano dele, e esse é um dos sentimentos que eu também consegui alcançar, como Paulo tinha. Mais adiante, versículo 14 e 16, outro sentimento que eu também consegui é sofrimento. Sofrimento. Ele começa a abrir o coração dizendo: Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Eu estava meditando nesse texto e eu fiquei pensando que Paulo aqui, talvez ele foi mais espiritual do que carnal ao falar isso, porque se ele fosse mesmo o que ele é, ou pelo menos expressasse, ou o que eu sou também, eu falava: se eu pego esse Alexandre, eu esgano esse cara. Eu acabo com ele. Porque esse era o desejo dele. E tinha feito muito mal para Paulo. E esse é o sentimento nosso, muitas vezes, quando alguém faz algum mal para nós, quando alguém nos prejudica. Eu hoje sou muito grato a Deus. Eu estou há 24 anos aqui em Londrina, mas a minha chegada em Londrina foi uma experiência muito amarga. Fui pastor por 7 anos em Maringá e saí de lá por causa de uma armadilha do pastor que trabalhava na equipe pastoral. E quando tudo isso aconteceu, para mim foi assim algo que me derrubou, acabou comigo. Sofri demais, eu, minha família, minha esposa, filhos. Eu, para mim, achava que nunca mais teria ministério devido à atitude traiçoeira, maligna que eu sofri naquela cidade depois de 7 anos de pastorado na primeira igreja. Mas depois eu olho para trás e vejo tudo que Deus fez, né? Me sinto como José, jogado numa cova pelos seus irmãos, e dentro da cova talvez ele tenha pensado tudo que pode passar na mente e na cabeça de um ser humano, e foi isso que aconteceu comigo. A minha pergunta era: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? E hoje eu agradeço a Deus por Ele ser Deus, por Ele fazer o que fez na minha vida, né? São 24 anos de Londrina. Deus me deu ministérios maravilhosos aqui. Estou há 24 anos frente à Faculdade Sul-Americana, estou há 22 anos frente à editora, estou há 14 anos frente à missão. Pastorei por muitos anos aqui também na cidade, então eu sou grato. Mas o sofrimento realmente machuca a nossa vida, machuca o nosso coração. Ele continua dizendo: o Senhor lhe dará recompensa, e depois ele toma cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. E junto com o sofrimento, o último sentimento de Paulo, que também é o meu, por isso que eu digo que eu consegui finalmente, né, cumprir, ser imitador de Paulo, pelo menos já 50%, é o abandono. Versículo 16, ele fala: na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Irmãos, pense bem, eu agora falando com vocês aqui, nós estamos aí com 20 pessoas, e eu abro esse vídeo e falo assim: olha, gente, eu estou muito chateado com vocês. Estou triste com vocês. Vocês podem não gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar. Vocês me abandonaram, viu, Cícero? Você me fala amigo, você diz que desde lá da Buenos Aires,
que foi meu líder de jovem, seminarista da igreja, Jaziel, aí, líder de JV, Maurão, companheiro aí de frente missionária, abrir igreja. Mas na hora que eu precisei, cadê vocês? Cadê você, Toninho? Vocês me abandonaram. Vocês me abandonaram. Ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero, olha, eu vou ser sincero com vocês, espero que Deus não ponha isso na conta de vocês. Puxa, que sentimento que Paulo teve aqui, né? Sofrimento, abandono. Então, queridos, pegando lá do começo para encerrar, primeiro o sentimento dele de morte. Depois, sentimento de solidão, estou sozinho. Depois, as necessidades físicas, sofrimento e abandono. Paulo humano, eu sou humano, você é humano, todos nós temos esses sentimentos. Mas sabe, a parte mais bonita desse texto, aliás, eu não sei se é a parte mais bonita, porque eu gosto muito dessa parte humana dele. Isso me ajuda a ver que o Eduardo tem esperança. Ajuda a entender que o Wesley tem esperança, a Dili, Walter, Sandra, Marisa, Ismênia, todo mundo que está aqui. Nós temos como sim mudar essa situação. Ele fala assim, em meio à nossa humanidade, a graça extraordinária de Deus, ela se manifesta, ela se faz presente. E aí então vem a outros 50% que eu estou buscando, eu quero orar todos os dias, eu quero lutar para conseguir ser imitador de Paulo, como ele foi. E ele diz assim, mas, sabe, queridos, tudo isso aconteceu, mas o Senhor ficou comigo. Quando eu estava sozinho, Deus estava comigo. Ele me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o reino celestial. Então, eu quero encerrar com algumas coisas que Deus fez por Paulo. E ele relata isso a Timóteo. Ele abriu o coração, sim. Ele falou da sua humanidade, sim. Graças a Deus, Timóteo, eu sou humano. Mas, Timóteo, eu quero te falar uma coisa. Primeiro, Deus me assistiu. Ele ficou comigo. Ele nunca me abandonou. Eu tinha convicção plena de que em todos esses momentos Deus estava comigo. Segundo, Deus revestiu-me de forças. Eu não conseguiria passar por nada que eu passei com as minhas forças. Aliás, que força eu tinha? Nenhuma. Depressivo, triste, magoado, cansado. Mas, de repente, alguma coisa brota dentro de nós. E é exatamente o revestimento do Senhor, o revestimento que é a força que vem de Deus. Deus é o meu refúgio, meu baluarte, socorro bem presente na tribulação. Revestiu-me de forças, concedeu o livramento da minha morte. Paulo está falando aqui, ele me livrou da morte. Quantas vezes Deus tem nos livrado da morte? Muitas vezes. Situações que a gente falava, eu não sei como, eu escapei. Ainda, Paulo fala que Deus livrou ele da obra maligna. É da guerra espiritual que a gente sofre, daquelas coisas, das investidas do inimigo, do diabo, dos seus anjos, que também afeta a nossa vida. Ele não toca, mas Deus permite. Mas nesse momento, Paulo, Deus me livrou da obra maligna. E por último, ele fala assim, olha, me assistiu, me revestiu de força, concedeu livramento, me livrou da obra maligna e me deu a salvação. Reino celestial. Essa é a convicção do apóstolo Paulo, essa é a espiritualidade dele dentro da sua humanidade. Então, queridos, eu louvo a Deus porque sou humano, sim, mas eu quero realmente ter essa convicção sempre que Deus está comigo, que é Ele que me reveste de força,
que Ele que me livra da morte, que Ele que me livra de toda obra maligna e, sobretudo, aí sim, aquele tesouro, aquela coroa que está prometida a mim e a você, nós a receberemos no momento certo. Mas enquanto isso, e durante o tempo que Deus nos dá, é a convicção, não importa o momento, Deus está com a gente. Em quase nenhuma carta, Paulo abre o coração dele como ele abriu aqui. Mas aqui ele faz isso para mostrar que ele era humano como eu e como você. Só que ele usa essa palavra importante que eu não posso esquecer e você não pode esquecer. Mas o Senhor estava comigo. Vamos orar. Senhor, eu agradeço porque, mesmo apesar de nós, o Senhor sempre está ao nosso lado. O Senhor está nos socorrendo, nos amparando, nos protegendo, colocando os teus anjos ao nosso redor, livrando de todo mal, de toda armadilha do inimigo, nos fortalecendo, Senhor, concedendo livramento. E ainda o Senhor compreende a nossa humanidade, a nossa pecaminosidade, Senhor, as nossas falhas, imperfeições. Mas também o Senhor sabe o desejo do nosso coração de querer ser imitador de Cristo, de querer buscar uma vida aos teus pés, ó Deus, de querer buscar uma vida que o Senhor colocou para a gente viver, não aquela que muitas vezes a nossa carne quer viver. Por isso, Senhor, nos dá capacidade, nos dá condições, nos dê, Senhor, revestimento do teu Santo Espírito, e que a gente possa viver para a honra e glória do teu nome e para cumprir o ministério, a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu agradeço, Senhor, porque há 44 anos o Senhor me deu aquela oportunidade de estar ali me debruçando aos teus pés e falando, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. E ao levantar, Senhor, naquela noite, eu pude presenciar o teu toque transformador e a obra maravilhosa que o Senhor fez na minha vida e tem feito até hoje. E espero que continue, Senhor, até o glorioso dia. A nossa oração e gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém.